Quando eu cheguei para o jantar de Natal na casa dos meus pais, eu não imaginava que aquela noite mudaria a minha vida para sempre. Eu só queria passar a data em família, como fazia todos os anos, mas assim que entrei na sala de jantar, percebi que algo estava muito errado. A mesa estava posta, com lugares marcados para todos, menos para mim. Meu pai olhou nos meus olhos e, na frente de todos, disse que a mesa já estava completa e que talvez no ano que vem eles me convidassem. E minha irmã riu, comemorando a minha ausência. Naquele instante, eu entendi que, para eles, eu nunca fui prioridade. Mas o que eles não sabiam é que, naquela mesma noite, eu tomaria uma decisão capaz de virar o mundo deles de cabeça para baixo. E essa decisão custaria caro, muito caro. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde cedo eu aprendi que amor, dentro da minha família, tinha preço. Enquanto minha irmã caçula, Laís, crescia cercada de elogios, presentes e sorrisos, eu me acostumei a ouvir que o importante era apoiar a família. E eu apoiei, mais do que qualquer outra pessoa jamais faria. Aos 18 anos, enquanto eles torciam o nariz para o meu emprego simples, eu trabalhava dobrado para pagar minha faculdade. Formei-me, alcancei meu espaço, cresci, construí minha empresa e uma vida financeira estável, tudo com o meu esforço, sem a ajuda de ninguém. E, mesmo assim, quando comecei a prosperar, a primeira coisa que fiz foi estender as mãos aos meus pais e à minha irmã. Eu achava que, se eu desse tudo que eles nunca me deram, talvez um dia o amor viesse de volta. Paguei as parcelas atrasadas da casa dos meus pais quando eles quase a perderam. Comprei o carro usado que meu pai dizia precisar para conseguir trabalho. Ajudei minha mãe com o cartão de crédito quando ela se enrolou em compras que não podia pagar. Laís, então, era um capítulo à parte. Viagens, roupas caras, cursos, aluguel do apartamento quando ela decidiu que não combinava com ela morar com os pais. Eu banquei tudo. Nunca reclamei, nunca pedi nada em troca. A cada transferência bancária eu dizia, tentando me convencer, é pela família. Só que família, para eles, sempre significou Laís. Ainda assim, eu guardava uma esperança, pequena, mas viva, de que algum dia eu seria vista, lembrada, celebrada. O convite para o jantar de Natal, depois de meses de silêncio, reacendeu essa chama. Lembro de quando minha mãe me mandou a mensagem, Natal aqui em casa. 24 às 20 horas. Nenhum emoji, nenhum estamos com saudades, mas para mim bastava. Passei 2 dias escolhendo um vestido bonito, comprei presentes caros, perfumes para minha mãe, um relógio para meu pai, uma bolsa de marca para Laís. Não era sobre o dinheiro. Era sobre tentar, outra vez, pertencer. Quando estacionei diante da casa onde cresci, senti algo amargo subir pela garganta, mas ignorei. Carregando os presentes, toquei a campainha com mãos trêmulas. Meu pai abriu a porta com um sorriso rápido, quase automático, e antes mesmo que eu pudesse abraçá-lo, já estava caminhando para dentro. A casa estava iluminada, decorada com um esmero que eu não via há anos. O cheiro de peru assado misturado com uvas passas enchia o ar. O som do riso de Laís ecoava da sala. Meu coração se encheu de algo que ainda ousava ser esperança. Até que eu cheguei à mesa. 6 lugares. 6 pratos, 6 taças. Nomezinhos escritos em cartões dourados, colocados sobre cada prato. Mamãe. Papai. Laís. Tia Rosa. Tio Álvaro. E Doutor Marcelo. Nenhum com o meu nome. O meu lugar, o de sempre, que à esquerda da minha mãe, que era agora ocupado por um homem que eu nunca tinha visto. Um advogado amigo da família, pelo que ouvi enquanto eu ainda estava na porta tentando registrar o que via. Eu permaneci de pé, com os presentes pesando nos meus braços, enquanto todos se sentavam. Ninguém se levantou. Ninguém ofereceu uma cadeira. Meu pai ergueu os olhos, muito tranquilo, como se não houvesse nada de errado. E então, diante de todos, soltou a sentença que mudaria tudo. Este ano a mesa já está completa, disse, ajeitando o guardanapo no colo.
tivemos prioridades nos convidados. Ano que vem talvez te convidemos. A sala inteira riu com suavidade, mas a gargalhada de Laís se destacou. Ela olhou diretamente para mim, com um brilho cruel nos olhos. Finalmente um Natal sem ter que aguentar a chata da irmã. O som caiu sobre mim como um tiro abafado. Minha mãe desviou o olhar. O tal Dr. Marcelo serviu vinho, totalmente alheio ao massacre que testemunhava. E, naquele instante, eu entendi, não havia mais nada a fazer ali. A mesa estava completa. Sem mim. Eu não era convidada. Eu não era prioridade. Nunca fui. Eu respirei fundo, firmei os pés no chão e tomei a decisão que mudaria para sempre o rumo daquela família. E foi ali, exatamente naquela noite de Natal, que tudo começou. Eu não lembro de ter sentido minhas pernas se movendo, mas lembro do som dos passos, firmes, pesados, enquanto eu caminhava até a porta com os presentes ainda nos braços. Ninguém questionou, ninguém pediu que eu ficasse. A piada cruel de Laís ecoava como um zumbido sob minha pele. Quando a porta se fechou atrás de mim, o ar frio da noite de Natal bateu no meu rosto como um estalo de realidade. Por um momento, fiquei ali, imóvel, tentando entender como eu tinha chegado àquele ponto. Eu, que tinha dedicado anos da minha vida, do meu dinheiro, do meu esforço, não tinha sequer uma cadeira na mesa da minha própria família. Mas, naquele silêncio do lado de fora, algo aconteceu comigo. Não foi raiva, nem desespero, foi lucidez. Uma clareza assustadora, afiada como faca. Caminhei até o carro, guardei os presentes no banco de trás e sentei ao volante sem ligar o motor. Deixei minha cabeça encostar no encosto e respirei fundo. Pela primeira vez, eu não chorei. Pela primeira vez, eu não tentei encontrar justificativas para eles. Pela primeira vez, eu vi minha família como realmente era, e vi a mim mesma nas mãos deles. Abri o celular. A tela iluminou o carro. Rolei minha lista de transferências bancárias, uma por uma, da aluguel da Laís, R$ 2.000 por mês. Mensalidade atrasada do cartão da minha mãe, R$ 1.500. Empréstimo para meu pai investir no negócio que nunca existiu, R$ 12.500. A lista parecia interminável. R$ 800 aqui, R$ 500 ali, R$ 3.600 para uma viagem. Tudo em silêncio, tudo por amor. E, naquele exato instante, eu percebi que o amor que eu tinha oferecido sempre foi tratado como obrigação. Sem hesitar, entrei no aplicativo do banco. Cancelei a transferência automática do aluguel da Laís. Cancelei o cartão adicional no nome da minha mãe. Cancelar. 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 E então veio o mais simbólico, encerrei a autorização que usavam para acessar minha conta quando um imprevisto surgia. Senti algo soltar no meu peito, não uma vingança, mas um resgate. Liguei o carro e fui para casa. Meu apartamento estava silencioso, mas pela primeira vez, o silêncio não me feriu. Tirei os sapatos, deixei a bolsa no sofá e fiquei olhando para a árvore de Natal que eu tinha montado sozinha. Era simples, mas bonita. E ali, diante dela, a dor finalmente me alcançou. Eu sentei no chão e chorei. Não por eles, mas por mim. Pelo tempo que eu perdi tentando ser prioridade na vida de quem só me via como recurso. No dia seguinte, o caos começou. Às 8 horas da manhã meu celular vibrava sem parar. Ligações da minha mãe, do meu pai, da Laís. Não atendi. Minutos depois, mensagens: filha, o cartão não está passando, você sabe o que aconteceu? O aluguel da Laís foi devolvido, o banco não disse nada? Você trocou a senha da conta, né? Preciso comprar as carnes da ceia amanhã, responde. Eu li tudo com tranquilidade. Era interessante observar como as palavras por favor não apareciam. Só urgências. Só exigências. Só a expectativa de que eu resolvesse tudo. Às 11 horas, Laís mandou: dá para responder? O aluguel venceu hoje. Agora vou ter que tirar do meu próprio dinheiro. Eu sorri com ironia. Pela primeira vez, ela perceberia o significado de próprio dinheiro.
À noite, meu pai ligou novamente. Atendi. O que está acontecendo? Perguntou, já irritado. Sua irmã está desesperada, sua mãe está chorando, o banco disse que você cancelou tudo. Você perdeu a cabeça? Respirei fundo. Pai, eu não perdi a cabeça. Eu recuperei. Houve silêncio do outro lado. Eu não vou mais sustentar vocês, continuei. Não é minha obrigação. Vocês têm idade, saúde e condições de trabalhar. E Laís também. Ele bufou, indignado. Você tem dinheiro sobrando. Isso não te custa nada. Me custa sim, respondi. Me custa respeito. Me custa saúde emocional. Me custa dignidade. Do outro lado da linha, minha mãe pegou o telefone, histérica. Então você vai nos deixar passar necessidade por causa de um desentendimento no Natal? Não foi um desentendimento, eu disse, firme. Foi um sinal. Vocês deixaram claro que eu não faço parte da família. Não seja dramática, ela rebateu. Te amamos do nosso jeito. Se esse é o jeito de vocês amarem, eu passo. Ela ficou muda. A partir de hoje, cada um cuida da sua vida, finalizei. Inclusive eu. E desliguei. Naquela noite, dormi como não dormia há anos. Nos dias seguintes, eu achei que eles iriam refletir, mas subestimei o desespero de quem perde uma fonte de dinheiro. Um por um, eles começaram a se afundar nas escolhas que fizeram, e a queda deles seria inevitavelmente longa. Eu ainda não sabia como tudo aconteceria, mas uma coisa era certa, eles tinham me tirado da mesa naquele Natal. E agora, pela primeira vez, eu não estava disposta a colocar comida na mesa deles. Eu imaginava que depois daquela conversa alguém iria aparecer na minha porta para se desculpar, nem que fosse falsamente, apenas para recuperar o conforto que eu proporcionava. Mas o que veio foi pior, silêncio. Um silêncio calculado, estratégico, cheio de orgulho ferido. Era óbvio, eles não me queriam, queriam meu dinheiro. E se eu não cedia, não valia a pena falar comigo. Era assim que funcionava. Durante 4 dias minha vida seguiu em paz. Voltei ao trabalho, fui à academia, arrumei minha casa. Eu estava me acostumando à sensação estranha de não carregar o peso de 3 pessoas nas costas. E, pela primeira vez em muito tempo, eu pensei em mim. Comprei flores para minha sala, cozinhei meu prato favorito, assisti a um filme sem ouvir o som de mensagens pedindo transferência urgente. Mas a calmaria não durou. Numa quinta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi sem pensar. Boa tarde, aqui é da imobiliária Sol Nascente. Estamos entrando em contato sobre o apartamento da senhorita Laís Ramos. A senhora é a responsável pelo pagamento do aluguel? Fechei os olhos. Já estava começando. Não sou mais, respondi. Cancelei minha responsabilidade financeira. Entendo, disse a atendente, embora sua voz dissesse o contrário. O aluguel está há 14 dias atrasado e não tivemos retorno da inquilina. Informamos que, caso não seja regularizado, iniciaremos o processo de despejo. Agradeci e desliguei. Não era mais problema meu. Mas quando bloqueamos laços tóxicos, eles sempre tentam voltar de outro jeito. No dia seguinte, Laís apareceu na porta do meu apartamento como se nada tivesse acontecido. Nem um aviso, nem uma mensagem. Ela entrou quando eu abri a porta, empurrando-me com o ombro. Você acha que isso é engraçado? Ela gritou, andando pela minha sala como se fosse dela. O dono do apartamento está ameaçando o despejo. Você enlouqueceu? Eu respirei fundo. Era como se eu estivesse olhando versões mais jovens dos meus pais condensadas nela. Laís, o apartamento é seu. O aluguel é seu. O contrato está no seu nome. É sua responsabilidade. Você tem muito dinheiro, por que não pode pagar? Ela insistiu, indignada, como se eu estivesse cometendo um crime. Porque você nunca fez nada por você, respondi.
Porque eu estava bancando sua vida inteira enquanto você me tratava como um caixa eletrônico. Ela riu, debochada, como se eu tivesse dito a coisa mais ingênua do mundo. Você acha que eu pedi para nascer? Você tem obrigação de ajudar. Você é minha irmã mais velha. Aquela frase entrou em mim como uma lâmina. Obrigação. Eu respirei antes de responder. Eu era sua irmã mais velha no Natal? Ela congelou por um segundo. O sorriso desapareceu. Então a raiva voltou, maior. Você está fazendo tempestade por causa de um jantar. Que drama. A mamãe e o papai decidiram convidar pessoas mais importantes. Vai superar. Eu senti meu corpo ficar gelado. Não pela frase, que eu já sabia que ela acreditava nisso, mas porque, por algum motivo, eu já não reagia como antes. Eu não estava com raiva. Eu estava desperta. Você tem 27 anos, falei calmamente. Se vire. Trabalhe. Pague suas contas. Isso se chama ser adulta. Ela ficou vermelha, tremendo. Antes de sair, cuspiu a frase que achou que me destruiria: você vai morrer sozinha. Quando a porta bateu, o silêncio voltou. Mas, dessa vez, era paz. 3 semanas se passaram. E a queda deles começou, inevitável, como avalanche. Minha mãe me ligou chorando porque a conta de energia estava atrasada e iam cortar em 2 dias. Meu pai, sempre orgulhoso, apareceu na portaria da minha empresa tentando falar comigo, alegando que era urgente. Laís enviou dezenas de mensagens pedindo só esse mês. Eu não respondi nenhuma. Eu não iria recuar, nunca mais. E então veio a notícia que mudou tudo: meu pai perdeu o carro. O carro que eu comprei. Ele atrasou 3 parcelas e foi retomado pelo banco. O orgulho dele estava quebrado, e, de alguma forma retorcida, eu sabia que ele mijaria na própria dignidade antes de admitir culpa. No mesmo dia, às 22 horas, ele apareceu no meu prédio de novo. A portaria me avisou. Eu respirei fundo e autorizei. Quando ele entrou, parecia menor. Não fisicamente, emocionalmente. Eu nunca te pedi nada, e ele começou, voz carregada de falsa doçura. Sempre cuidei de você, sempre te dei amor, e agora que precisamos você vai virar as costas. Eu quase ri. Mas eu apenas o encarei. Pai, o senhor me deu amor quando? Perguntei. Ele travou. Eu sempre tratei vocês iguais. Não. Sempre tratou a Laís como rainha e eu como reserva. E mesmo assim fui eu quem sustentou vocês. Ele tentou reverter: você está sendo egoísta. Eu estou sendo livre. A máscara caiu. Ele bateu com a mão na mesa. Você vai destruir essa família. Não, respondi, olhando nos olhos dele. Vocês fizeram isso. Eu só parei de financiar. Ele saiu gritando que eu me arrependeria. Eu fechei a porta com calma. Aquela noite foi a primeira vez que percebi: eles estavam perdendo muito mais do que dinheiro. Eles estavam perdendo a pessoa que fazia tudo funcionar. E, pela primeira vez, não havia retorno. Eu não sabia o que viria depois, mas uma coisa era clara: eles estavam sentindo falta do meu dinheiro. Ainda não estavam sentindo falta de mim. Mas isso iria mudar. E não da forma que eles imaginavam. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu sabia que eles estavam reorganizando a estratégia. Minha família nunca desistiu antes de tentar manipular as coisas a favor deles. E eu estava certa. O ataque seguinte não veio pelos 3, veio pelo lugar onde eu menos esperava. Numa terça-feira, por volta das 10 da manhã, minha secretária bateu na porta da minha sala. Tem uma moça na recepção, dizendo que conhece você. Está chorando muito, pediu para falar pessoalmente. Eu estranhei, mas mandei entrar. Quando a porta se abriu, quase não reconheci a pessoa à minha frente. Era minha mãe. Os olhos vermelhos, o rosto inchado, a maquiagem borrada, mas a postura teatral, a mesma de sempre, estava intacta.
Ela entrou já falando, sem respirar, sua irmã está passando fome. O dono do apartamento deu prazo de 5 dias para sair. Ela está desesperada. Você tem coragem de ver sua própria irmã morar na rua? Eu respirei fundo. A velha técnica, pressão emocional, culpa e urgência. Mãe, respondi, com calma. Laís tem diploma universitário, saúde perfeita, idade para trabalhar. Se ela está passando fome, é porque nunca aprendeu a se sustentar. Não porque é impossível. Como você pode falar assim? Ela gritou, levando as mãos ao rosto. É sua irmã. Sua carne. Sua família. Família não é escudo para abuso, respondi. É suporte, é amor. Vocês só lembram de mim quando precisam de dinheiro. Amor nunca entrou na equação. Ela arregalou os olhos, ferida. Não pela verdade, mas por ter perdido o controle da narrativa. Você está doente, ela disse, com voz baixa e venenosa. Você tem dinheiro, mas vive sozinha. Isso diz tudo. Senti o golpe, mas não sangrei. E pela primeira vez, eu respondi sem medo, eu estou sozinha porque escolhi estar perto apenas de quem me respeita. E vocês nunca respeitaram. Ela levantou da cadeira, tremendo de raiva. Eu vou rezar para Deus te ensinar uma lição. Quando você estiver no chão, vai lembrar da sua família. Saindo, ela derrubou de propósito um vaso da recepção. Teatral até o fim. Mas tudo aquilo era só o começo. Na semana seguinte, Laís perdeu o apartamento. As fotos apareceram nas redes sociais, móveis na calçada, roupas espalhadas, ela chorando enquanto carregava caixas para o carro do namorado da vez. Os comentários se dividiam entre pena e julgamento. Ela apagou tudo uma hora depois, tarde demais. 2 dias depois, meu pai me ligou. Estamos levando a Laís de volta para casa. Ela vai morar com a gente por um tempo. Eu só disse, não tem nada a ver comigo. Mas, por dentro, eu sabia, aquilo seria uma bomba relógio. E eu estava certa novamente. Laís sempre viveu como princesa, e meus pais sempre permitiram. Na casa deles, ela voltou a exigir tudo, comida especial, dinheiro para sair, compras, luxo. Meu pai, sem o carro, não conseguia arranjar emprego. Minha mãe, com dívidas acumuladas, não tinha nem como pagar o mercado. Eles tentaram manter a aparência, mas o caos bateu à porta. Certa noite, enquanto eu lia um livro, recebi uma mensagem inesperada. Era da minha tia Rosa, a mesma que estava na ceia de Natal. Filha, você está sabendo da confusão aí? Seu pai e sua irmã brigaram feio. Eles chamaram até a polícia. Ele mandou ela arrumar as malas e sair de casa e ela disse que vai processar ele por agressão verbal? Eu deixei o celular cair no colo. Era uma tragédia anunciada. Na mesma noite, às 23h45, alguém começou a bater na minha porta com violência. Eu não precisava abrir para saber quem era, reconheci as batidas, reconheci o desespero. Era Laís. Espiei pelo olho mágico. Ela estava com o cabelo desgrenhado, maquiagem borrada, mala no chão. Abre. Ela gritou, batendo de novo. Eu não tenho para onde ir. Você tem que me ajudar. Minha garganta ficou seca. Por reflexo, parte de mim queria abrir o lado condicionado, treinado para salvar. Mas eu sabia que, se eu abrisse, recomeçaria do zero todo o ciclo tóxico que me consumiu por anos. Eu falei através da porta, você precisa procurar um emprego, Laís. Não um salvador. Eu não acredito que você vai me negar ajuda. Ela urrou, chutando a porta. Cresça, respondi, com voz firme. Você já fez 27 anos. Assuma sua vida. Houve silêncio. Então, ela trocou a súplica pelo veneno, como sempre fez. Você acha que venceu, né? Ela gritou. Mas você vai pagar por isso. Você vai se arrepender de ter virado as costas para a família. Ela pegou a mala, desceu as escadas chorando e gritando palavrões.
Eu fechei os olhos, respirando fundo. Eu tinha acabado de fechar uma porta, e não era a de casa. Era a porta do ciclo. No dia seguinte, voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas, enquanto eu assinava contratos e atendia ligações, uma sensação inesperada começou a crescer dentro de mim. Não era alívio. Não era vingança. Era liberdade. Minha família estava ruindo. A estrutura que eu sustentava à força estava finalmente despencando. E, pela primeira vez, aquela queda não me arrastava junto. Eles tinham perdido meu dinheiro. Eles tinham perdido o controle. E, muito em breve, perderiam algo que não imaginavam ser capaz de doer ainda mais. Eles perderiam a narrativa. Eu sempre achei que o fundo do poço para minha família seria perder o dinheiro. Mas estava enganada. O fundo do poço deles era perder o elogio dos outros. A imagem. A reputação. Era isso que os alimentava, não amor, não união. Aparência. Eles não sabiam viver sem parecer uma família perfeita. E foi justamente isso que começou a desmoronar. O primeiro golpe aconteceu quando minha mãe foi ao mercado e o cartão dela, aquele que eu paguei por anos, foi recusado na frente das amigas. Uma delas contou para uma conhecida, que contou para outra, e quando eu percebi, as pessoas sabiam que minha família estava com problemas financeiros. Não partiu de mim, e eu continuei meu silêncio. Mas, em cidades pequenas, o ar se encarrega de espalhar verdades que ninguém diz em voz alta. Meu pai, antes orgulhoso e sempre se gabando do carro e da vida confortável, agora pegava ônibus. E quem o viu no ponto não perdeu a oportunidade de comentar. Ele começou a sair cada vez menos, a evitar contato, a inventar histórias que ninguém acreditava. Laís, por sua vez, se tornará uma legenda viva das redes sociais. Da antiga influencer que postava viagens, roupas caras e jantares, restaram fotos apagadas e stories sobre como a vida é injusta. Ela nunca assumiu responsabilidade. Apenas reclamava, chorava, culpava o mundo. Quando tentava arrumar emprego, sabotava entrevistas exigindo salário alto, horários flexíveis e nenhuma cobrança. Ela estava encarando pela primeira vez o mundo que sempre fingiu não existir, o mundo real. Então veio a virada definitiva. Numa manhã de sexta-feira, recebi uma intimação judicial no trabalho. Meus colegas ficaram em choque, achando que fosse algo grave. Quando li, senti uma mistura de tristeza e previsibilidade, minha família estava me processando. A petição acusava abandono afetivo e financeiro, alegando que eu tinha causado danos emocionais por cortar repentinamente todo o auxílio, sabendo que eles dependiam de mim para sobreviver, e que eu tinha humilhado emocionalmente a irmã ao incentivá-la a procurar trabalho quando ela não tinha condições psicológicas. Eles não queriam apenas dinheiro. Queriam narrativa. Queriam que o mundo acreditasse que eu era um monstro, e eles as vítimas. Só que dessa vez, eu não estava sozinha. Contratei um advogado especializado em direito de família, conhecido pelos argumentos cortantes. Ele ouviu tudo com atenção, leu os documentos que eu juntara ao longo dos anos, e disse: se eles querem guerra, vão ter guerra. Mas agora com fatos, não com manipulação. Entramos com contestação anexando comprovantes bancários, transferências, comprovantes de compras, pagamentos de contas, aluguel, cartões, tudo que por anos eu fiz sozinha. A petição era tão extensa que parecia um livro. No dia da audiência, meu corpo tremia levemente, mas minha mente estava calma. Eu não estava lá para provar valor, eu já sabia o meu. Eu estava lá para encerrar uma história que nunca deveria ter existido. Quando entrei no tribunal, Laís desviou o olhar imediatamente. Minha mãe chorava alto, como se fosse uma novela. Meu pai, sério, tentava posar de vítima. Mas o teatro acabou quando o juiz pediu para que meu advogado começasse. Ele falou pouco, mas destruiu tudo. Meu cliente não abandonou a família. Minha cliente foi abandonada pela família emocionalmente durante a vida inteira. E, mesmo assim, foi ela quem a sustentou por anos. Sozinha. Financeiramente. Emocionalmente. Até que o desprezo cruzou um limite.
E então ele mostrou a prova final, fotos da noite de Natal tiradas pelo meu pai e postadas no Facebook, onde todos apareciam sorrindo ao redor da mesa arrumada, com a legenda, com as pessoas que realmente importam. A sala ficou em silêncio. O juiz olhou longamente para eles e perguntou: e por que a filha que o sustentou por anos não estava na mesa naquele dia? Meu pai gaguejou. Laís chorou. Minha mãe soluçou dizendo que não imaginei que fosse doer tanto nela. E então o juiz, sem o menor esforço, decretou: a ação é improcedente, e tenho razões para crer que se trata de tentativa de enriquecimento ilícito e manipulação emocional. Advirto os autores que este tribunal não é instrumento de vingança. Ele encerrou a sessão batendo o martelo. Eles perderam. Não apenas a ação, perderam a farsa. Deixei a sala do tribunal em silêncio, de cabeça erguida. Não olhei para trás. Não havia mais nada lá que me interessasse. Mas, como sempre, o desespero deles não tinha limite. Naquela noite, às 20 horas, meu interfone tocou. Era o porteiro: a sua família está aqui embaixo. Estão em grupo. Estão exaltados. Eu fechei os olhos. Claro que estariam. Eles não suportariam que o mundo soubesse que perderam, e que eu ganhei. Não autorize a entrada, respondi. E, se necessário, chame a polícia. Desliguei. As batidas começaram minutos depois, na porta do prédio, no portão do condomínio, nos interfones dos vizinhos. Eles queriam confronto. Queriam fazer escândalo. Queriam obrigar o mundo a ouvir a versão deles. Mas pela primeira vez, quem tinha controle era eu. Sentei no sofá. Peguei uma xícara de café. E esperei o barulho acabar. Levaram quase 2 horas. O som deles gritando, implorando, ofendendo, ameaçando, tudo misturado. E, do lado de dentro, eu, intacta. No final, o silêncio voltou. E eu sabia que aquilo era apenas o início da queda final. Porque agora minha família não estava mais lutando para recuperar meu dinheiro. Eles estavam lutando para sobreviver ao próprio vazio. E, na última parte desta história, o mundo deles vai finalmente desmoronar. E o meu finalmente ficará em paz, do jeito que sempre deveria ter sido. Depois daquela noite em que bateram desesperados na portaria, eu soube que algo havia mudado definitivamente. Não era mais dinheiro que pediam. Não era ajuda. Era atenção. Controle. Narrativa. Pela primeira vez, minha família estava enfrentando o próprio silêncio, e eles nunca souberam existir sem palco. Os dias seguintes foram de calmaria aparente. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Era como a quietude que antecede uma tempestade. E ela, inevitavelmente, veio. Numa manhã de segunda-feira, enquanto tomava café, vi uma publicação no Facebook de um perfil que eu quase nunca acessava. Laís tinha postado uma foto antiga nossa, de quando eu ainda pagava tudo para ela. Nós duas abraçadas num shopping de luxo, sacolas nas mãos. A legenda: é triste como algumas pessoas mudam quando ficam ricas e esquecem a família. Mas Deus sabe da verdade. Quem planta maldade, colhe solidão. Milhares de reações. Chorões, palminhas, comentários de solidariedade. Pude quase ouvir os risos satisfeitos enquanto eles assistiam ao apoio se multiplicar. E foi então que eu entendi: eles estavam tentando reconstruir a minha imagem para o público. O objetivo era que eu ficasse com vergonha, que eu corresse para limpar meu nome, entrar em contato, tentar resolver. Mas eu não precisava mais das redes sociais para existir. Eu existia em mim. Não respondi. Não curti. Não entrei no jogo. Apenas segui meu dia. 2 semanas depois, ela postou outra foto, dessa vez com meus pais, em uma mesa simples, claramente montada com pressa. Tinha bolo, refrigerante barato e uma legenda dramática: a crise veio, mas nós ainda temos um ao outro. Família é tudo. Família é tudo, desde que eu pagasse as contas. A hipocrisia era quase cômica.
Só que a internet é um animal selvagem e fácil de controlar até o dia em que escapa da coleira. As pessoas começaram a perguntar, sutilmente, mas por que ela não ajuda vocês? Por que cortou tudo? Houve briga? E, com o tempo, alguém que esteve no Natal daquele ano, uma amiga da tia Rosa, comentou o que viu. Bastou uma fagulha para incendiar tudo. Sempre achei ingrato vocês convidarem os outros e deixarem ela de pé na ceia. E, como se o universo tivesse esperado aquele momento, mais verdades vieram. Alguém falou sobre a arrogância da Laís. Outro comentou sobre o carro retomado. Outro sobre o circo na portaria. Eles não apenas perderam o controle. Perderam o enredo. Da noite para o dia, os comentários mudaram. Gente que antes elogiava, agora criticava. Gente que antes sentia pena, agora chamava de ingratos. Minha mãe apagou o perfil. Laís trancou as redes. Meu pai sumiu. E foi exatamente aí que percebi que o que mais doía neles nunca foi a falta de ajuda financeira, era a falta de plateia. E quando acabou a plateia, acabou tudo. A partir daí, os três seguiram rumos diferentes. Laís arranjou emprego em uma loja do shopping, e saiu de casa novamente, desta vez porque meus pais não podiam mais sustentar seus caprichos. Não sei onde mora agora, mas pelas fotos vazadas pelo círculo social dela, sei que divide apartamento com 2 colegas de trabalho e vive com salário apertado. Pela primeira vez, ela parece enfrentar a vida real. Ela não sorri em nenhuma foto. Meu pai conseguiu trabalho como motorista de aplicativo, e, ironicamente, descobriu que esforço sem ajuda dá resultado. Não sei se aprendeu alguma lição. Mas sei que aprendeu que ele não tinha mais a quem pedir dinheiro. Minha mãe começou a vender doces para fora. As vizinhas comentam que ela melhorou, mas envelheceu. Perdeu o brilho de quem vivia de aparências. O tempo, sem bajuladores, castiga. E eu? Eu continuei crescendo. Não porque a queda deles me alimentou, mas porque, pela primeira vez, cortei o peso que me puxava para baixo. Passei a viver com espaço para mim, para meus sonhos, para meus planos. Comecei a viajar, a investir em meus hobbies, a fazer cursos que eu sempre quis. A minha empresa prosperou. Amigos de verdade se aproximaram. Eu deixei de ser espectadora da minha própria vida. O mais curioso é que, quando a gente sai do caos, percebe o quanto estava acostumada a ele. Às vezes, ainda olho para o celular esperando surgir um pedido de dinheiro, uma chantagem emocional, uma exigência. Mas não surge. E eu sorrio. No último Natal, 1 ano depois da noite em que fui expulsa da mesa, eu estava em casa, vestindo um vestido simples, cozinhando para mim mesma. Montei a mesa para uma pessoa, com tudo bonito, taça, guardanapo, vela. Não era solidão. Era escolha. Era orgulho. O peru assava no forno quando ouvi fogos ao longe. Peguei uma taça, ergui, e pela primeira vez celebrei o Natal não tentando pertencer, mas pertencendo a mim. Não recebi mensagem da minha família. Nem mandei. E esse foi o maior presente que a vida me deu, a confirmação de que o amor que eu buscava lá fora só existia quando eu aprendi a dar a mim mesma. Naquela noite, escrevi apenas uma frase no meu diário: eles me tiraram da mesa. Mas eu descobri que tenho a minha própria mesa, e nela, meu lugar é permanente. E assim ficou. Sem reconciliação. Sem retorno. Sem lágrimas por quem não soube me amar. Eu fui a filha rejeitada. E hoje sou a mulher que se escolheu. E isso, finalmente, é o suficiente. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda demais para que mais pessoas conheçam essa história. Também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, tem muita história emocionante vindo por aí. E agora eu quero saber de você, se estivesse no lugar da filha, você faria a mesma coisa? Você teria coragem de se afastar de uma família que só te procura quando precisa, ou tentaria continuar ajudando mesmo sendo humilhada? Me conta nos comentários, eu leio todos.
E aproveita para comentar também de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro saber até onde as nossas histórias estão chegando, e eu vou passar nos comentários deixando um coração para todo mundo que participar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Obrigada por acompanhar essa história até o final, e até o próximo vídeo.